Fala galera do Fractal Revisa, professor João Batista e eu estou aqui para dar uma aula para vocês de conjunto, galera do sexto ano, noções de conjunto. Conjunto é uma forma da gente fazer alguns agrupamentos, tem pessoas que dizem que conjuntos são coleções. Por exemplo, quem não teve aquele álbum de figurinha, né? Figurinha, atualmente, figurinha do Naruto, figurinha da novela Poliane, um álbum, coleções, ou seja, conjuntos. E esses conjuntos, eles têm características. Geralmente os elementos são dados por uma característica em comum, como no álbum, né? Característica, figurinhas da Poliana, da novela Poliana, figurinhas do Naruto, né? As pessoas mais antigas tinham figurinha do Power Rangers, né? Mas vamos lá, vamos entender aqui conjuntos. Conjuntos, né? É uma forma da gente organizar elementos, tá? Agrupamentos por meio de uma característica em comum. Por exemplo, conjunto dos dias da semana. Como que a gente representa conjunto? Nós vamos expor esses elementos entre chaves e vamos separar elemento a elemento por vírgula, né? Mais para frente a gente vai ver que isso é denominado de forma tabular, ok? Você dispõe os elementos, né? A gente fala enumerando os elementos, separa por vírgula, certo? Então vamos lá, conjunto dos dias da semana. Vou abrir chaves e vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante até a gente chegar em sábado, ok? Essas reticências que eu coloquei aqui, galera, é só para mostrar para vocês que tem aqui também, né, quinta e sexta, mas o espaço aqui não está contribuindo muito, o quadro, mas tranquilo. Essas reticências é para representar que aqui também tem a quinta e a sexta, tranquilo? Conjunto dos meses do ano. Eu começo lá, janeiro, a letrinha ficou feia aqui, janeiro, fevereiro, março e assim por diante até a gente chegar em novembro e dezembro. Outro exemplo de conjunto, conjunto das siglas da região Centro-Oeste. A gente tem que ter um pouquinho de noção de geografia, né? Quais são as siglas da região Centro-Oeste? Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Conjuntos numéricos. Agora a gente vai falar em conjuntos numéricos, tá? Um conjunto constituído de números. Primeiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais que surgiram da necessidade de efetuar contagens, tá? E lembrando, quando você vai contar uma certa quantidade de elementos, você sempre começa do elemento 1. 1, 2, 3, 4, 5, e se você continuar contando, isso vai para o infinito, ok? Juntando o zero, que representa o nada, a esses elementos, nós criamos o conjunto dos números naturais. Alguns autores discutem muito essa questão do zero, né? O zero, como ele não serve para contagem, logo ele não poderia ser natural. Tá? Alguns cursos de mestrado aí, eles já desconsideram o zero como número natural, certo? Mas para nossa série, nós ainda vamos considerar o zero sendo um elemento do conjunto dos números naturais. Formas de representar um conjunto. Nós podemos representar um conjunto por propriedade. O que significa representar conjunto por propriedade? É quando a gente pega uma característica comum a cada um de seus elementos, certo? Forma tabular. A forma tabular é essa primeira maneira que nós representamos os conjuntos. É quando eu enumero os elementos, ou seja, abro chaves e separo elemento a elemento por vírgula.
E por diagrama. Diagrama nada mais é do que você pegar esses elementos e dispor em uma região fechada. Por exemplo, na maioria das vezes, você vai representar um conjunto por diagrama em um círculo. Mas não precisa necessariamente ser um círculo, apenas uma região fechada. Tranquilo? Pessoal, então vamos lá. Retomando a nossa aula, nós vamos representar alguns conjuntos aqui, conjuntos numéricos. Observe o seguinte, esses conjuntos foram dados por propriedade, ou seja, uma característica que vai determinar os elementos do meu conjunto. E a partir dessa característica é que a gente vai representar a forma tabular e a forma de diagrama, ok? Então vamos lá. Represente, letra A, o conjunto, conjunto A, constituído de número natural par. Número natural par. Ou seja, nós vamos representar primeiramente na forma tabular, os números naturais pares. Quais são eles? 0, 2, 4, 6, 8. Em algum momento a gente vai conseguir representar todos os números naturais pares? Acredito que não, né? Logo, nós colocamos reticências. Tranquilo? Esse conjunto, se fosse para representar por diagrama, bastava eu pegar cada um desses elementos, por exemplo aqui, e colocar aqui dentro do diagrama. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Só que esse conjunto, ele é infinito, né? Ou seja, vai haver mais uma infinidade de números aqui. E na maioria das vezes, nos casos que eu vou representar por diagrama, dessa forma aqui, no caso, conjunto A, eu vou representar um conjunto de elementos finito, certo? Mas aqui existem infinitos números pares. Já dá para ter a noção aqui que são os números pares. Tranquilo? Agora, conjunto B, número natural ímpar, compreendido entre 7 e 23. Olha qual é a característica. Número natural ímpar, compreendido entre 7 e 23. Então esse conjunto B na forma tabular, ou seja, onde eu exponho os elementos separando eles por vírgula, vai ficar da seguinte maneira. Vamos lá, qual o primeiro número natural ímpar que vem após o 7? 9. Se está compreendido, mais uma vez, entre 7 e 23, logo eu não posso incluir esses elementos, nem o 7 nem o 23. 9, próximo número ímpar, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Essa é a forma dita tabular. Por diagrama, basta eu representar esses elementos em uma região fechada. Nesse caso, não precisa necessariamente ser um círculo. Conjunto B, estou representando ele. Agora eu vou distribuir esses elementos aqui dentro. 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula e um abraço a todos, boa prova e até o próximo Fractal Revisa.